Olá, aqui é a professora Caroline com mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, irei comentar sobre noções de manutenção preventiva e soluções de problemas em computadores. Bom, vamos entender primeiramente o que é a manutenção preventiva e corretiva do computador. A manutenção preventiva e corretiva serve para reduzir a probabilidade de problemas de hardware ou software. O que ela faz, né? Eu fazendo a manutenção preventiva e corretiva, vou estar verificando periodicamente e sistematicamente, né, todos os hardwares e softwares para garantir o funcionamento adequado do meu equipamento. Ou seja, na manutenção preventiva e corretiva, eu consigo reduzir a probabilidade com que ocorram os problemas, né? Tanto da parte de hardware como de software. Eu posso evitar danos maiores, né? Eu verificando no começo algum problema, né? Eu posso evitar até mesmo a perda de equipamento, de peças do meu computador. Assim como o software, né? Eu posso, sei lá, corrigir um pequeno erro de software e evitar que eu perca meus dados mais para frente. E vai garantir o funcionamento adequado do meu computador, né? Porque eu, sem problemas no meu computador, vou ter aí um funcionamento 100%. Eu dividi em duas partes, né? Manutenção preventiva de hardware e a manutenção preventiva de software. Primeiramente, eu vou comentar sobre o hardware. É basicamente a limpeza geral das máquinas, checagem dos componentes, limpeza das peças. E isso pode quadruplicar o tempo de vida das máquinas, ou seja, não vai ser um custo que eu vou estar tendo, né? E sim um investimento, porque que nem eu comentei, né? Eu verificando, eu sempre mantendo o meu hardware lá limpinho, sem poeira, tudo ok, eu vou estar prevenindo de ter que gastar futuramente com a perda de um hardware aí, porque eu não fazia manutenção preventiva, né? Não limpava, não checava os componentes. Então, não é um custo e sim um investimento. Então, necessário que eu sempre esteja vendo, né, se está tudo ok, os componentes do meu hardware. O que é a manutenção preventiva de hardware, então? O que eu posso fazer para estar realizando a manutenção preventiva de hardware? É verificação das condições dos cabos, componentes, periféricos. Que seriam os periféricos, né? Mouse, teclado, monitor, caixa de som, tudo aí que eu tenho, né? De periférico no meu computador, ele pode ser feita a manutenção preventiva. Cabos, né? Verifico se um cabo está de repente danificado. Isso aí pode gerar problemas no meu hardware, um cabo danificado. Por exemplo, se eu tiver um cabo de energia danificado na minha CPU, pode não estar levando a energia correta, né, para o meu computador. Limpeza dos componentes para diminuir a possibilidade de superaquecimento. Na maioria dos casos, né, quando acontece o superaquecimento, o motivo é a poeira, né? É a sujeira dentro da minha CPU, dentro do meu gabinete. Então, o certo é que esteja tudo sempre limpo, né? Isso vai evitar o superaquecimento. Reparo e substituição de componentes que demonstram sinais de desgaste ou mau uso, que nem eu falei antes, né? Vou lá ver que o cabo tá danificado e vou deixar. Cabo lá danificado, tá funcionando, beleza. Mas e aí, será que tá passando a energia correta para o meu computador? Um cabo de rede, por exemplo, às vezes tá lá remendado, né? Não é legal. Remoção de poeira das entradas da ventoinha. Entra naquela história, né, de superaquecimento. Se eu não tenho uma ventoinha que funciona, né, por conta da poeira, é claro que eu vou ter um superaquecimento, né? Não vai ventilar lá dentro do meu gabinete, né? Isso faz muito mal pro processador. Remoção de poeira da fonte de alimentação. Isso daí pode interferir, tá? Na energia também que o computador recebe. Remoção de poeira dos componentes em geral, né? Interno do PC.
Limpeza do teclado, mouse e outros periféricos que estão ligados no meu computador. E verificação dos cabos de ligação para ver se não tem nenhum solto. Então, antes de eu falar, meu computador não está funcionando, vou trocar uma peça. Vamos ver primeiro, né, se os cabos estão todos ok, todos conectados, né? Isso vale externamente, né, fora da minha CPU, mas também vale dentro, né? Vamos verificar se lá dentro tá tudo encaixado, né? Eu tenho também a manutenção preventiva de software. Bom, às vezes problemas como lentidão do computador, né, que é o mais comum, podem ser solucionados pelo uso de software, sem a necessidade de eu ir lá e trocar uma peça, sem a necessidade de eu ir lá e já formatar meu computador, perder tudo, né? Bom, eu tenho alguns softwares, né, uns exemplos aí de manutenção preventiva. Um deles é o antivírus, né? Coloquei uns exemplos aqui, antivírus da Microsoft, Avast, Avira. Tem o CCleaner, que é uma ferramenta bem legal, que ela faz a limpeza, né? Vai ter o desfragmentador de disco. Então, aqui eu tenho também as opções de recuperação de sistema por alguma falha do Windows mesmo, né? Então, eu tenho correção de inicialização, que corrige problemas que impedem o Windows de estar iniciando. Tem a restauração do sistema. Se eu sou acostumada a criar um ponto de restauração, é bem legal isso, porque caso dê um problema no meu computador, consigo voltar na última configuração válida, né? Como ele estava no estado anterior. Diagnóstico de memória, tá? Às vezes eu tô com problema lá de memória, verifico se há erro, né? E o prompt de comando. Muitas pessoas conseguem, né? Tá salvando aí pelo prompt. Tenho também as propriedades de disco, né? Algumas ferramentas aí, checagem de erros, para ver se tem algum erro no meu volume do HD. Desfragmentação, que serve para corrigir os setores, né? Tem o backup, que é bem importante. O que é o backup, né? É eu salvar meus arquivos, né? Eu tenho uma cópia de segurança, seja no pendrive, seja no meu próprio HD, eu crio uma partição lá só para meu backup. HD externo, CD, DVD, assim por diante. Se eu tenho uma cópia de segurança, é um backup, né? Caso ocorra algum erro no meu computador, eu venha perder tudo. Eu tenho ali um outro local salvo. Antigamente tinha muito aquela desculpa, né? Eu não tenho espaço para fazer backup, né? Antigamente, beleza, tinha lá um disquete que cabia num disquete, uma imagem, né? E olhe lá ainda. Hoje em dia não é mais desculpa, né? Os pendrives aí de 4 GB é muito pouco hoje em dia. Eu tenho de 8, tenho de 16, 32, assim por diante. Um HD externo aí tenho de 2 teras. Então, tem bastante formas de estar fazendo backup. E o que é considerado a manutenção preventiva de software, né? Conferir as atualizações de segurança, que muitas vezes nós ignoramos, né? Aquelas atualizações do Windows, o Windows está atualizando. Muitas vezes lá desliga, né? Não vou ficar aqui esperando de um a tantos. Então, é importante sim, porque muitas vezes há atualização de segurança ali no meio. Conferir a atualização dos drivers. Às vezes um driver que está desatualizado, sua rede não vai funcionar mais. Seu áudio não vai funcionar legal, tá? Atualização do antivírus, rastreamento de vírus, então sempre bom estar fazendo escaneamento no meu computador. Remover programas indesejados, né? Remover lá se tem um vírus, ou de repente um Baidu, que é bem famoso, né? Então sempre importante. Verificar os erros no disco, sempre está realizando uma checagem, um desfragmentador de disco, né? Desfragmentando. E restauração do sistema. Cria sempre um ponto de restauração. Eu coloquei até aqui, ó, propriedades do sistema. Tem lá no meu painel de controle as ferramentas do sistema. Cria um ponto de restauração, né? Sempre uma segurança. Backup, eu já falei um pouco, né? É a única forma de recuperar informações em caso de pane, tanto por parte de hardware quanto software.
Às vezes a gente não percebe, mas a gente possui muita informação importante no computador. Por exemplo, fotos, imagens, né, que não voltam mais, planilhas, documentos importantes, trabalhos, né, assim por diante. Então, a única forma de eu ter aquela segurança é eu manter um backup, né, para mim. Hoje existem softwares que fazem a recuperação, né? Caso eu tenha que formatar meu HD, eu consigo recuperar depois. Mas não é 100% confiável. Então, só mostrando aqui no painel de controle, eu tenho a opção, né? No sistema de segurança, tenho aqui, ó, segurança de manutenção, firewall, opções de energia. Aqui embaixo, ó, backup e restauração. Consigo realizar o backup pelo Windows. Criptografia do disco, gerencio o espaço de armazenamento, consigo criar partições, gerencio pasta de trabalhos e tem as ferramentas administrativas. Lá eu tenho um desfragmentador de disco, posso liberar espaço no meu disco desnecessário, assim por diante, tá? Então tudo dentro do Windows. Quais problemas comuns que podem ser evitados, né? Computador não liga, o que pode ser? Pode ser alimentação externa, pode ser a fonte do computador, cabeamento interno ou externo também, né? Então é bom sempre estar atento. O computador liga e ouço barulhos, mas não aparece nada na tela. Pode ser um problema de parte de vídeo ou da memória, né? Uma memória mal encaixada, por exemplo, ela dá aqueles bips, né? E não liga. O computador reinicia sozinho. Mouse não funciona, computador travou. Então, são N problemas comuns que a gente pode evitar fazendo a manutenção preventiva. Aqui eu coloquei uma tabelinha, né, com os códigos de bips da BIOS. Normalmente, quando a gente liga o computador, ele dá um bip curto, né, aquele bip só. Isso é normal, porque significa que o meu computador não tem erros, porém, existem outros tipos de bips em outras quantidades que podem ser problemas no meu computador. Então é bom eu estar atento, ó. Por exemplo, um bip longo é falha no refresh, a placa-mãe ou na memória, mais provável. 2 bips curtos é uma falha geral. Ou seja, o BIOS não foi capaz de identificar o problema, pode ser memória. 2 bip longos, erro de paridade na memória, memória com problema. Os 3 bips longos, falha nos primeiros 64 KB de memória RAM, memória com problema, né? 4 bips longos, placa-mãe com problema, que seria mais provável, ou memória, né? Devo ter assim por diante, né? 5 bips é o processador com problema, 6 bips, CPU, placa-mãe, 7 bips, processador está com erro, né? Apresentando erro. 8 bips, placa de vídeo ou memória, 9 bips a BIOS, 10 bips, placa-mãe e 11 bips, CPU, placa-mãe com problema. Então, são diversos tipos de bips em quantidades diferentes, são erros, causas possíveis, né? E para fechar, né, complementar, eu coloquei aqui o simulador de defeitos da Intel, que é uma ferramenta bem interessante, né, que nós costumamos utilizar para ensinar. É como se fosse um jogo mesmo, né, um quiz, perguntas, onde o software vai apresentando os defeitos, né, do computador. E conforme a gente vai acertando, o nível de dificuldade aumenta. E a gente, conforme for acertando, além de aumentar a dificuldade, vai ganhando pontos e uma peça para montar meu computador. E cada tentativa mal sucedida no reparo, ele vai dar dicas de como consertar o computador, né? Eu coloquei aqui ele para vocês. Eu vou deixar disponível para download lá no meu blog, caso vocês se interessem em baixá-lo. É um arquivo executável, tá? Em Flash, então é super simples, é só levar a pastinha, né? Para onde vocês quiserem. Eu vou aqui em início do jogo. Ele vai iniciar. Olha lá, defeito 1. Ele vai apresentar os sintomas, né? Por exemplo, nenhum sinal de vídeo aparece no monitor.
Eu tenho as informações adicionais. O computador liga normalmente, você consegue ouvir o bip, que indica sucesso. Além disso, parece que o computador está carregando o SO normalmente, porque você consegue ouvir o som inicial da entrada do Windows, mas não tem sinal de vídeo. O que pode ser? Eu tenho aqui, ó, tem as opções de substituir o hardware, tem as opções de software, tá vendo? Daí eu vou e clico em cima de onde que eu acho que é. Lembrando que para trocar uma peça eu tenho que estar com o computador desligado. Eu clico aqui e desligo, tá? Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado da videoaula, das dicas e até a próxima videoaula.